10 anos. Esse foi o tempo gasto para criar o roteiro de Bastardos Inglórios. Um filme memorável, aclamado pela crítica e pelo público, que eu nunca tive a curiosidade de assistir. Decisão que me arrependi assim que o filme começou. Mas você clicou nesse vídeo para saber mais sobre o Hans e não sobre mim. Oi, eu sou a Nina e hoje vamos tentar entender o que torna Hans Landa um vilão mais do que real. Assim como no vídeo do Ento, eu pretendo analisar o personagem e não o filme. Se você não sabe o que eu tô falando, eu vou deixar o vídeo aqui no card e na descrição. Se quiser uma análise do filme Bastardos Inglórios, eu posso trazer futuramente. Na primeira cena, dá pra sentir o desconforto da família ao perceber que um carro da SS está se aproximando da casa. Nessa época, isso poderia significar duas coisas, e nenhuma delas era boa. Desce do carro esse homem sorridente, educado, quase como se não fizesse parte de todas aquelas coisas terríveis que estavam acontecendo naquela época. Indo em contraste com ele, estava o Sr. Lapadite, nervoso e apreensivo com o que poderia vir a acontecer. Com o desenrolar da cena, percebemos quão ardiloso e manipulador o Hans é. Ele começa a interrogar o homem desde o primeiro momento, mas isso é tão sutil que nem podemos considerar parte daquela conversa como um interrogatório, até que ele mostra sua verdadeira face e diz que a todo momento ele sabia que o Sr. Lapadite estava escondendo o que ele chamou de inimigos do Estado. Ele até já sabia onde devia procurar. O francês só precisava admitir e apontar o local. Isso evitaria mais trabalho e possíveis punições para a família Lapadite. Eu vi o filme sem spoiler e caí totalmente na pegadinha que o roteiro tenta passar. Antes de ver os soldados entrarem na casa, rapidamente pensei que esse era mais um daqueles filmes que percebemos que nem todos os alemães eram desalmados. Cheguei a pensar que ele iria deixar a família viver e que aquele apelido era só uma fachada. Foi quando tomei um susto. A única sobrevivente é Shoshana. E é exatamente com ela que temos a segunda cena envolvendo Landa. Contexto. Se você não viu o filme, eu vou te contar rapidamente como esse encontro aconteceu. Ela agora se chama Emmanuelle Mimieux e se tornou proprietária de um cinema. Parecem ter se passado alguns anos. Um soldado alemão se encantou por ela, mesmo ela sendo grossa com ele todas as vezes que teve oportunidade. Descobrimos que esse soldado foi um herói de guerra e ficou famoso por seus feitos. Esperando que a jovem aceitasse seus avanços, ele convence o diretor que o cinema dela deveria ser o primeiro local de exibição. E é nesse momento que Shoshana, agora Emmanuelle, reencontra essa figura sombria de seu passado. A todo momento, ela teme ser reconhecida por ele. E há até uma teoria que diz que ele sabia quem ela era. Mas eu não acredito nisso. Acho que ele queria testar se ela iria consumir o doce que ele pediu. Doce esse que poderia ser proibido segundo as leis alimentares da religião judaica. Com esse pedido, ele demonstra que está sob controle da situação. Ele não se importa com o que ela quer. Assim como na cena que o Sr. Lapadite lhe oferece vinho. No último momento, ele fecha a cara e olha fixamente para ela, como se esperasse a mesma reação do pobre fazendeiro. Mas Shoshana não tinha nada a perder. Toda sua família se foi. Ele não tinha com que barganhar. E parece se dar por satisfeito com as respostas que obteve. Ele se despede e ela desmorona. Nosso próximo encontro com Landa é quando ele vai investigar o que aconteceu naquele porão. Esse filme tem quase 3 horas e muitos momentos memoráveis. E essa cena é ofuscada pelo que vem depois. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Eu revi o filme uma segunda vez para entender como esse momento foi importante. É durante essa investigação que ele descobre quem é a espiã e decide como agir. Depois que eu percebi isso, a cena do cinema ficou até mais interessante. Tudo começa quando Landa vai em direção ao cinema para cumprimentar Brigitte van Heemsmark. Ele sabia que ela fazia parte da traição que aconteceria naquele cinema, e ele não esconde isso dela. O Hans só falta dizer em alto e bom tom. A desculpa que ela dá pra perna engessada é tão ruim que ele cai na risada de uma maneira tão forçada quanto a desculpa que ela usou. E esse breve momento faz você gostar do personagem e esquecer o que ele é. Quando ela apresenta os 3 membros dos bastardos ao Hans, nenhum deles estava esperando ver alguém que falasse italiano naquela festa. Cada vez que ele pede para que cada um repita seu nome, vai causando uma sensação de sufocamento. E você espera ele gritar, peguem eles, mas isso não acontece. Depois desse momento descontraído, Landa chama Brigitte para ter uma conversa a sós. E ele consegue fazer mais uma daquelas cenas difíceis de assistir. Ela percebe que a casa caiu e infelizmente não sobrevive para ver o plano que ela ajudou a realizar terminar melhor do que o esperado. E nessa cena, você percebe o quão cruel ele pode ser. Eu imaginei, depois daquela última cena na casa do Sr. Lapadite, que ele era mais um daqueles que não gostava de sujar as próprias mãos. Ele poderia ter atirado em Shoshana, mas isso não aconteceu.
Nessa cena, ele prova que faz o que for necessário, e até pior, para alcançar seus objetivos. Quando ele senta para negociar com o Tenente Aldo, uma coisa fica clara para todo mundo que está assistindo. Ele não acredita em nada que vem propagando nos últimos anos. Ele só queria ser importante e reconhecido pelos seus feitos. E se para isso tivesse que trair tudo que um dia ele defendeu, ele faria. Mas isso teria que ter uma boa recompensa. Ele esperava ter vários benefícios por participar, ou melhor, por não atrapalhar um plano que já estava em curso. E é por isso que esse vídeo tem esse título. Quantos Hans não estão por aí? Não fazendo as atrocidades que ele fez, mas se aproveitando de situações ruins para tirar benefício próprio. O Hans se importa com o que vai ser dito sobre ele. Ele quer seu nome em destaque e um reconhecimento pelos seus feitos, mesmo que esses feitos sejam falsos. Durante essa negociação, Hans Landa teve o fim da guerra em suas mãos. E o que mais importava para ele era qual lado ele ganharia mais. Depois dessa lista extensa de condições, com inúmeras regalias, é fechado um acordo. E aí presenciamos a execução de 2 planos de vingança, que se completam. E é interessante que se o acordo não fosse fechado, o plano da Shoshana ainda daria certo. Hans Landa esperava receber os louvores de uma missão que ele nem participou, e talvez em parte, ele receba. Nós terminamos o filme sem saber o que vai acontecer, mas sabemos que ele vai ficar com aquela cicatriz na testa. E isso basta. Esse final levou a alma de todo mundo. Pelo menos foi assim que eu me senti. Quero agradecer o Adriano Araújo pela recomendação. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Peço desculpa se eu esqueci de mencionar algo. Comente aqui embaixo o que foi. E eu quero pedir desculpa também pelo dia que tá saindo esse vídeo. Normalmente os vídeos saem no sábado. Não dava pra postar o vídeo do jeito que o áudio tava. E eu quero agradecer pela compreensão de todos. Até a semana que vem. Tchau!